Bem-vindos ao terceiro debate do Clube de Perspectivas. Antes de mais, queria só dizer algumas palavras antes dos oradores começarem. Queria começar por agradecer a vossa presença e todos esperamos que o tempo que vão passar aqui não seja em vão. Vamos esperar aprender qualquer coisa, tirar algum proveito disto. Peço-vos silêncio, como estão a fazer neste momento, agradeço imenso, porque é importante para as pessoas não perderem o limite de raciocínio. Nestes debates, como vocês podem ver, o Pedro vai estar a filmar. Quem não quiser ser filmado, diga antes das suas intervenções e esses dados não vão ser utilizados. Podem participar de duas formas. Tenho aqui esta folhinha, vou passá-la. De seguida, vocês podem inscrever-se previamente ou depois vão levantar o dedo para poderem participar após os oradores falarem. Passando aos oradores, temos o Marco e o André. O nosso tema, a Igreja continua a ser relevante nos nossos dias, é uma questão, se sim ou não. O Marco vai defender a posição do pró e o André vai fazer o contra. Eles vão ter cerca de 5 a 7 minutos para falar sobre esta questão. E quando o Marco quiser começar. Essas são todas as inscrições. Sensacional. Na parte de trás da folha temos as sugestões, se alguém tiver alguma ideia para como melhorar o nosso trabalho. Ou os temas. Então, como o Nuno já anunciou, iremos debater aqui a relevância da Igreja nos dias que correm. É óbvio que continua relevante nos dias que correm, independentemente de quem acredita ou não, toda a gente tem uma opinião relativamente à Igreja. Eu não vou centrar o meu discurso nos pagamentos mal explicados e refiro-me aos dízimos e coisas assim do género que levantam muitas questões. Irei focar-me mais no lado espiritual e orientador da Igreja, por assim dizer. Então, o meu primeiro argumento é que na história da humanidade, nos tempos modernos, nós temos N histórias de criminosos que mudaram as suas vidas por causa da Igreja, por causa da fé, da crença em Deus, e isso é algo positivo e consegue revelar que a Igreja teve um papel importante nessa melhoria. E a Igreja procura também ser uma representação da realidade, porque nós, desde que temos linguagem, desde que temos a necessidade de compreender o mundo que nos rodeia, necessitamos de interpretações. E a Igreja oferece uma interpretação ainda que bastante arcaica, e eu acho que isso também possa ser o que levanta muitos conflitos interiores às pessoas que levantam questões à Igreja, no sentido de ser muito arcaico, ter visões muito arcaicas, pouco atuais, por assim dizer. Temos a necessidade de interpretar a realidade, como já disse há pouco, e a Igreja oferece essa interpretação, mas uma particularidade da Igreja é que ela cria a dualidade entre o bem e o mal. Um código moral. Por exemplo, o céu e o inferno, o certo e o errado. E ao criar esse código moral, as pessoas vão se gerir segundo esse código moral de forma a comprar a famigerada escadaria para o céu, por assim dizer. Por isso, esse código moral que a Igreja cria também é bastante importante e relevante nos dias que correm. Vamos só dar uns segundos para as pessoas possam acrescentar-se, para depois o Marco continuar a sua abordagem. Então, e também é importante referir que a Igreja também representa um porto seguro para as pessoas que se sentem desamparadas e que muitas vezes não conseguem encontrar o seu próprio caminho. Eu gostaria de agora fazer alusão a uma citação do T.S. Eliot, que nós, enquanto alunos, maioritariamente enquanto alunos de comunicação, deveríamos conhecer T.S. Eliot, e a citação é que a humanidade não consegue suportar demasiado a realidade. Já todos devem ter ouvido falar a algum certo ponto das vossas vidas. E a Igreja, de certa forma, representa um subterfúgio à realidade, é uma garantia que existe mais para além disso. E representa figuras e realidades
realidades que consolam as pessoas. E agora aqui podemos entrar pela ideia da relatividade, que as realidades são relativas. Por exemplo, nós temos uma comunidade que partilha uma memória coletiva. Essa memória coletiva faz com que seja a realidade dessa comunidade. A Igreja pode representar uma realidade para várias comunidades. Isso é uma importância positiva ou negativa, mas é uma importância ainda assim. Da mesma forma que nós seguimos regras baseadas no certo e errado, num código moral que a Igreja defende, também seguimos uma sociedade. Percebem como estou a tentar chegar? Uma ideia abstrata, que somos nós que criamos. Ou seja, quando a ideia aqui é que a prática e a crença coletiva transformam ideias em realidades. No sentido da ideia de Deus, por exemplo, quer exista, quer não, mas a crença coletiva da sua existência faz com que talvez haja uma possível existência, uma existência hipotética. Não? Isto já estou por descaminhar. E vou concluir assim. Bom, muito bem, esta foi a intervenção do Marco. E vamos passar agora ao André, que vai fazer a posição contra. Em primeiro lugar, gostava de voltar a agradecer a todos a vossa participação e dizer que estou um bocado mais aliviado por ter a sala mais composta. Começar só por referir dois apontamentos em relação àquilo que o Marco disse. É factual que a Bíblia tenta dar uma interpretação, como ele disse, pequenas palavras da arcaica, perante alguns dos mistérios da vida, algumas das questões fundamentais da nossa existência. E eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho problemas que exista um pré-conhecimento, uma ideia pré-concebida sobre aquilo que nós vemos. Por exemplo, a questão da vitamina C. Quando estamos constipados, se é ingerir os alimentos, por exemplo, isso pode curar a constipação. Antes não se sabia que existia esta relação, mas ainda assim as pessoas consumiam laranjas nessa altura, ou alimentos que não tinham vitamina C. No entanto, o que acontece é que, para além desta interpretação arcaica, existe uma tentativa de cientificação do conhecimento bíblico. E existe e que é bem patente. Não? Há pessoas que interpretam a Bíblia de forma literal e tentam transformar aquilo em que elas acreditam que é baseado na fé, na crença cega em algumas ocasiões, em conhecimento científico. E é com isso que eu tenho um problema. Depois ele acabou por citar T.S. Eliot, dizendo que a realidade é bárbara. É bárbara, eu vou mostrar-vos hoje, para aqueles que não conhecem, porque é que a Bíblia assim o é, porque é que a Bíblia inspirou os homens a serem bárbaros. E gostava de dizer, além disso, que se a realidade é bárbara, a única solução é enfrentá-la, torná-la diferente. Focando mais na Igreja, como nós sabemos, para além desta ideia de que são divinamente inspirados e transmitem uma mensagem de Deus, posso colocar já uma pergunta: qual é o canal de comunicação exclusivo que uns têm em função dos outros? Ninguém pode dizer, sem que eu o considere um lunático, que comunicou com Deus, comunicou diretamente com Deus e que Deus lhe transmitiu uma mensagem. Mas parece que, e isto dura há 2000 anos pelo menos, os 12 apóstolos, mais os predestinados que pululam pelo mundo, tinham um canal de comunicação exclusivo com Deus. Que canal era esse? Que tipo de mensagens é que lhes passavam, para além daquelas que estão escritas na Bíblia e nos apócrifos que não estão na Bíblia? Ainda assim, a Igreja é gerida por homens. Nós sabemos, nós conhecemos. Alguns podem argumentar que há ali faíscas de misticismo, de divindade, de algo sobrenatural que nós não conseguimos compreender. Mas ainda assim, o que é facto é que as leis divinas pelas quais eles se regem são nada mais nada menos do que apropriações ou interpretações de um texto, de uma narrativa. Textos estes que estão compostos e compilados na Bíblia. A Bíblia é composta por 67 ou 73 livros, consoante são cristãos ou protestantes, consoante a Bíblia é cristã ou protestante. E basicamente são histórias, mitos da criação, que foram passadas por histórias, mitos da criação, parábolas, sermões, que estão escritos daquela forma para passar uma mensagem, eu entendo, não é para ser levado à letra, mas que foram passados por uma tradição oral. Eu não sei se sabem, mas dentro dos 67 livros que compõem, por exemplo, esta Bíblia aqui, pensa-se que talvez 5 dos que estão
tenham sido escritos para comporem uma Bíblia. E ainda assim isso é duvidável. Não há nada, se vocês forem pesquisar pelas escolas que estudam a Bíblia, não há nenhuma que vos garanta a existência de Moisés. E foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos quais se pode dizer que foram escritos para compor uma Bíblia. Onde é que eu quero chegar com isto? Que a ideia de criar um livro fundamental para a existência humana existe por convenção, existe porque ao longo dos tempos existiu quem pegou nestas histórias de tradição oral e os compilasse nisto. E são tradições, interpretações do aramaico, do grego e do hebraico, as 3 línguas de onde derivam estes textos, e foram compostas de forma a fazer um arranjo que para mim não é nada harmonioso, para além do que, apesar de algumas pessoas o dizerem, porque a Bíblia contradiz-se em muitos pontos, e eu posso enumerá-los depois. Mas esta compilação que está aqui é um livro convencionado, não pode ser considerada a mensagem de Deus porque foi o homem que o fez, é sinal dos tempos, por assim dizer. E o que é que a Bíblia contém? É importante chegarmos aqui. A Bíblia contém genocídio, contém assassinato de filhos e até infanticídio, sadomasoquismo, e entre outros. E o que mais me choca no meio disto tudo não é que os humanos hoje em dia se deparem com este tipo de crimes, com este tipo de acontecimentos, mas o facto de boa parte deles terem sido praticados por Deus. É Deus que realmente manda Abraão matar Isaac. Por sorte não acontece, porque o anjinho salva no fio da meada, no último segundo. Mas é Deus que leva as pessoas a cometerem estes atos. E é por fé cega neste livro que está aqui que nós podemos atribuir a culpa de algumas das atrocidades do mundo. Está bem que o livre-arbítrio também entra aí e ninguém faz nada apenas porque leu aquilo. Mas nós sabemos que, em muitos dos acontecimentos da história, as pessoas estavam divinamente inspiradas, acreditavam realmente que estavam a seguir uma ordem divina, estavam a fazer algo que era superior a eles. E isso preocupa-me imensamente. Não sei se... Quanto tempo é que está? Não sei se devo ler agora os certos que tenho aqui que comprovam este tipo de crimes que estão mencionados na Bíblia e que alguns também foram feitos por Deus. Se calhar vou passar à frente e depois, se tiver mais tempo, opto por ler. Ainda assim, é de referir, e é muito importante relevar isto, não há nada neste tipo de mitos que estão aqui contidos que os separe em termos de factualidade ou de valor de verdade dos outros mitos de criação e mitos de criação e deuses que nós temos. Nós temos mitologia grega, nós temos mitologia egípcia, temos tradição hindu e o que é facto é que não há histórias que tenham permeado tanto a nossa cultura ocidental como estas o fizeram. Porque a influência que têm hoje em dia em nós e que tiveram no passado quando pensamos nisso, é assombrante, é quase desolador. E para mim permanece a razão pela qual isto é privilegiado em detrimento de outros livros de mitologia, permanece para mim um velho mistério. Há quase como uma explicação que ainda está para ser feita em relação à supremacia deste livro em detrimento de outros. Pelo menos pelo que eu disse, que não existe nada de mais verdadeiro nestes do que nos outros. E porquê é que eu acho que isso acontece? Pelo menos é o que me dizem. São justificações de fé, crença e dogmatismo que levaram a que este livro fosse tornado melhor ou fosse visto com outros olhos, com olhos diferentes, tem um estatuto diferente, um estatuto superior. Não dá para entender. Em relação aos outros livros que disse, a atuação deste livro em detrimento de outros, em suma, é estranho. Ainda se podia falar de Jesus. Jesus supostamente na verdade, a vida é a reencarnação de Deus na Terra. Mas a questão de Jesus é, na verdade, uma não questão. Porque não há nada em Jesus que seja original. Jesus está praticamente os aspectos de Jesus estão presentes nos mitos de Osíris, de Íris e de Mitra. E são basicamente as características fundamentais dele. Curou os cegos, ressuscitou da morte também e ressuscitou outros. É uma espécie de
nos salvaria do mal que também estava para vir e salvaria muito com isso. Pelo que, para mim, é uma não questão, porque não há nada na questão de Jesus que não tenha sido tratada noutra mitologia. E o ponto assente que tenho de terminar aqui é que a magnitude e a importância destes textos em relação aos outros que nós podemos ler noutra mitologia são de uma tal influência na nossa cultura que permitiram influenciar-nos em grande escala e fazer com que algumas pessoas, por obra e graça do Espírito Santo, se me permitem a expressão, tenham cometido alguns dos crimes mais horríveis do que eu tenho aqui conhecimento. Muito bem, depois do André terminar, vamos só recapitular as palavras. O Marco começou por dizer que toda a gente tem uma opinião acerca da Igreja, sobre a religião. Continuou e falou sobre o facto dos criminosos mudarem a sua vida depois de se juntarem a uma igreja ou uma religião. Falou sobre criticou a própria Igreja quando diz que esta oferece uma interpretação arcaica do conhecimento e dos mistérios da vida. Falou também na dualidade entre o bem e o mal, o inferno e o céu. Continuou com uma citação de T.S. Eliot: a humanidade não suporta demasiado a realidade. Terminou com a relatividade da realidade. Em relação ao André, o André falou na interpretação literal da Bíblia, que é algo que não devemos fazer, que a própria Bíblia inspira barbaridade. Falou também do canal de comunicação exclusivo com Deus, que antigamente sabiam qual era, entre aspas, hoje ninguém sabe. Em relação à Igreja, é gerida por homens. Isto é uma grande crítica, porque supostamente a Igreja deveria ser gerida por Deus. Claro, como ser de outra forma. Exatamente. A Bíblia não passa por histórias e mitos de criação e não pode ser considerada a palavra de Deus, pois, além de ser escrito por homens, Deus é o máximo que nós conhecemos, ou o suposto máximo que nós conhecemos, e inspira-nos a genocídios, infanticídios e sadomasoquismo. Atenção, eu não disse que... eu acho que nos inspira exatamente porque é isso que eu leio, pelo menos na minha interpretação daquilo que eu leio daqui. Bem? É genocida, é felicida, é infanticida. Falou também na supremacia da Bíblia cristã e os argumentos utilizados por fé, crença e dogmatismo. Falou também na não originalidade de Jesus, que é baseado noutras culturas, nomeadamente a egípcia, e terminou com a influência na nossa cultura. Agora queria saber onde é que está a folhinha, para saber quem é que é o primeiro a falar. Não há ninguém que queira falar? Eu falo. Força, missionária. Eu acho que, pelo menos para mim, a religião é quase como um futebol. A religião é uma coisa que serve para unir as pessoas. As pessoas acho que precisam de uma desculpa para dizer que as coisas correm mal. Acho que as pessoas precisam de alguém, precisam de ter uma desculpa e dizer sim, as coisas vão correr melhor porque está alguém a olhar para mim e depois ficam sentadas no sofá para levar uma coisa à cabeça. E para mim, eu vejo Deus nessa perspectiva, foi as pessoas sentirem-se sozinhas e sentirem-se desamparadas, não terem explicação na altura científica para algumas das coisas que ocorriam e tinham a necessidade de explicar de alguma maneira. E que forma melhor do que uma criatura mágica que protege toda a gente, que existe lá em cima e que vê tudo. Para mim, a religião, pelo menos no meu prisma, não passa disso mesmo, não passa de uma desculpa para nós que nos sentimos pequenos e indefesos de acharmos que isto alguém cuida de nós. Para mim, isso é a religião. Independentemente do que diz a Bíblia, pois realmente há pessoas que leem aquilo e diz preto, as pessoas dizem preto, diz branco, as pessoas dizem branco, e não compreendem que aquilo são histórias, e muitas vezes as histórias são metáforas, não são para ser levadas à letra, não compreende certas coisas das pessoas religiosas, sem dúvida. Ok, Bruno. Eu queria só fazer aqui uma pequena distinção da que a Dulcineia disse, mas também vocês, que uma pessoa religiosa não significa uma pessoa fanática, tanto para os dois sentidos. Assim, eu vou falar por mim, eu sou cristã, mas
sei perfeitamente que a Bíblia não pode ser lida à letra e que muitas das coisas foram inventadas na altura, por exemplo, o Gênesis, que toda a gente, mesmo os próprios padres, afirmam isso, que foi uma história para tentar explicar às pessoas da altura como é que o mundo foi criado. Mas, por outro lado, tenho de concordar também com o Marco, porque eu acho que se as pessoas, mesmo as religiosas, às vezes cometem determinados erros e têm depressões e tudo mais, se não houvesse essa esperança, porque eu acho que é no fundo isso que a religião, qualquer uma, seja cristã ou muçulmana, eu acho que transmite esperança, que cá está, se calhar não estamos assim tão desamparados e é uma força que também dá às pessoas. Mas, no entanto, as pessoas têm também de pensar pela sua própria cabeça e não podem, cá está, nem apenas ouvir o lado religioso, nem apenas ouvir o lado científico, porque mesmo os cientistas, pelo menos até hoje, daqui a 100 anos, não sei, mas há coisas que ainda não têm explicação. Pronto, podes falar. Muito bem. Queria saber se quem quer falar primeiro, se é o Carlos. Força. Bem, eu acho que vou pegar no terceiro ponto que está no pai. E há algum tempo, nós tivemos há pouco tempo a eleição de um novo Papa, e eu pus no nosso blog a minha opinião sobre o Bergoglio e toda esta situação. Primeiro, tenho obviamente um problema com a Igreja, pelo menos enquanto instituição, porque a Igreja é controlada, é um Estado, o Estado do Vaticano, e esse Estado controla depois, ou dita as regras para milhares de milhões de crentes, e isso aí é importante porque creio que os valores que eles transmitem, e isto é algo é discutível, etc., mas creio que não vão ao encontro daquilo que deve ser a evolução natural da sociedade, que foi como eu disse no blog. Por exemplo, o Bergoglio foi alguém que se subiu durante a ditadura na Argentina. Não creio, daquilo que eu conheço da história, que alguém se oponha, ou pelo menos não seja, tem de ser ou conivente ou tem mesmo de cooperar com um governo ditatorial para conseguir subir. E ele teve a sua ascensão durante esse período. Depois, esta escolha, creio que é hipócrita, não vai mudar nada para além da exposição mediática e as questões que o Papa, as questões sociais, as habituais de aborto, da homossexualidade, etc., a atitude dele não contribui em nada para, como eu disse, para o desenvolvimento da sociedade em geral. Por isso, acho que é uma eleição bacoca, não tem qualquer importância, relevância. Portanto, o que prega não é aquilo que pratica de longe, na minha opinião. Portanto, se é relevante, mas mais do que nunca deve ser exposta e combatida estes dogmas, etc., que transmite. Muito obrigado. Fazer só um apanhado das ideias. O Ricardo começou por dizer que a Igreja é que dita as regras, que os valores que por ela são transmitidos não vão ao encontro da evolução natural da sociedade. Fala também do Papa, que é conivente ou cooperou com o Estado argentino na altura da ditadura. Questiona também o aborto e a homossexualidade, porque diz que o Papa contribui zero e não prega o que pratica. Neste momento, o Marco vai falar. Eu queria começar com o chavão, que é o chavão de a Igreja ser imperfeita, porque o homem também é. A Igreja é sem dúvida uma criação do homem, nós não estamos aqui a questionar se é verdade ou não, mas qual realmente o seu propósito. Eu, por acaso, como o André há pouco falou das semelhanças
entre Jesus e outros messias de outras religiões anteriores, não deixar de pensar na gênese da Igreja Cristã, que serviu ao Império Romano, que o objetivo era unificar os povos de outras religiões num grande cluster, num aglomerado de crentes desta religião. E isto serviu um propósito, porque existe aqui o conceito do bom cristão, que é o que segue, é o que cumpre o que é preciso ser cumprido para entrar no céu, que é o bom cristão, o bom samaritano. E a Igreja, os romanos recorreram a essas semelhanças para facilitar a conversão, para juntar as pessoas. Ou seja, agarraram no que era diferente e tentaram pôr as diferenças do lado mais possível, facilitar a conversão a esta religião. E isso era este um pouco o propósito. Agora, eu acho que o problema que existe muito atualmente com a Igreja é os velhos do Restelo, os dinossauros, que são contra os homossexuais, o casamento gay e o uso do preservativo. Agora, nós temos instituições hoje em dia que são levadas a cabo por jovens, que por acaso são ligados à Igreja, que fazem trabalho humanitário excepcional. E isso tem uma importância nos dias que correm também notável. Muito bem. Depois. Sim. Então vamos ter o André a falar, para ver o que é que ele tem a dizer sobre esta questão. Antes sequer de continuar com o ponto no qual fiquei ali agora, porque eu acabei de não dizer tudo aquilo que queria, eu gostava de deixar a questão ao Marco. O Marco acabou de admitir que a Igreja é imperfeita porque o homem também não é. Mas o que é facto é que continuamos a olhar para a Igreja para esconder a nossa imperfeição. Porque é que não a abraçamos? Porque é que não tentamos corrigir? Porque é que continuamos a olhar para a Igreja e com todos os crimes, com toda a pedofilia, com tudo aquilo que nós vemos nos médios, e continuamos a pôr sempre o véu da independência, o véu da imperfeição, e achamos que é nela que estão as soluções. Já vimos que não está. Já passaram milénios. Acho que podemos passar um bocado à frente disso. Continuando no que eu estava a falar, alguns exemplos da influência da Bíblia na sociedade ocidental. Os batismos. Os batismos, para mim, são das questões mais, para mim, repugnantes que nós estamos na Igreja Católica, pelo menos. Sei que existem batismos que são feitos numa idade posterior, por exemplo, nos testemunhos de Jeová, só se podem batizar caso exista uma integridade moral, e o mínimo que isso foi raparigas com 12 anos. Mas eu fui batizado com 3 ou 4 anos. Ninguém me perguntou se eu queria ser batizado. Ninguém me perguntou se eu queria adotar uma fé, sequer. E como eu, milhões de pessoas. Em Portugal é tradição, é tão comum como beber água. Depois, nomes de pessoas. A minha bisavó chamava-se Maria. A minha tetravó também se chamava Maria. A minha avó também se chama Maria. Maria é da Virgem Maria, deriva da Virgem Maria, e é parte da tradição católica que se pretende passar para as pessoas. Depois, nomes de ruas, estradas, localizações, o Padre António Vieira, o que não falta é isso, a influência dessas pessoas na nossa sociedade e perdura. E depois, referências a certos graus de espiritualidade, como a alma, que eu não reconheço e que é difícil de provar, pelo menos até agora, e que continuam a perdurar, que são incorporadas na nossa cultura popular. Por exemplo, quando nós cantamos os parabéns, cantam as nossas almas. Mas que almas? Não sei. Isto para dizer que é facto que nós estamos empapados de valores e ideias cristãs. Algumas delas são boas. E já vou falar um bocado dos 10 mandamentos, que são, na realidade, os 6 mandamentos, se pensarmos realmente neles. Mas, isto acontece porque nós temos uma matriz de pensamento que é judaico-cristã, mas desde que nascemos até que morremos estamos perseguidos por estas ideias. Até quando morremos nos querem dizer como é que nós devemos ser enterrados, porque é a ideia de Deus, porque é assim que deve ser feito. E a conclusão que eu cheguei é que não é de estranhar com um manual de maus costumes como este que temos aqui, que tenham havido cruzadas, que tenham havido atos de fé, que tenham havido perseguições a bruxas, que homossexuais ainda hoje estejam condenados por requererem aquilo que para mim é um direito civil, como o casamento homossexual, e durante toda a história milhões de pessoas tenham cometido atos horrendos sem serem más pessoas. Eu não acredito que o crente meu amigo, eu tenho imensa gente que acredita em Deus e não é por isso que deixo de ser amigos delas,
Mas o que é facto é que a Igreja, ou a religião no geral, tem este condão de transformar a crença justificada em atos previsíveis. Eu consigo prever o que é que alguma pessoa me vai dizer se ela for crente. Não é que ela me vá tentar converter na maioria das vezes, mas a luta, por exemplo, que os muçulmanos fazem contra os infiéis é algo previsível na sociedade deles. E então, através do desconhecimento, torna-se estes atos virtudes, esta fé cega, esta adulação que se faz, e que para mim não faz sentido nenhum. Pegando noutro ponto, o que é facto é que eu acho que a Igreja hoje em dia, e aproximando um bocado do tema, não está tão relevante quanto já foi em tempos. E isto deve-se a dois fatores. Esta influência cresceu devido a dois fatores, que são, se calhar antes disso, eu sei que o Estado é laico, e todos nós acreditamos que o Estado é laico. Hoje em dia a Igreja e o Estado são à partida duas organizações independentes. Mas será que isto é realmente verdade? Ainda há pouco tempo o Passos Coelho recorreu aos conselhos de cardeais, aos conselhos da Igreja, para decidir se feriados religiosos deviam ou não continuar a manter-se. Quando o Estado é laico, o Estado não tem que ser bandeiras do país, feriados que não dizem a todas as pessoas, ou pelo menos a todos os portugueses. E isto faz levantar uma questão. Onde é que se traça o limite entre não desagradar os crentes, que são a maioria, que estão em maioria, e não comprometer o país? Será que esses dias que continuam a ser feriados e podiam deixar de ser, não trariam benefícios para a nossa economia, não fariam com que as pessoas trabalhassem e produzissem mais para o país no caso da nossa descida? Levanta a questão. A verdade é que se fôssemos agradar a todos os crentes, o mais certo é deixarmos de dar sangue. Tentando finalizar, não sei quanto tempo é que... Tentando pôr-me um bocado do lado do Marco, até porque tenho que me pôr do lado daquele que pensa de forma diferente de mim. Eu acho que a Igreja se mantém por três razões em particular. Primeiro, devido à sua tradição e história. Está intrincada a nossa cultura. É difícil nós deixarmos de acreditar em algo de um momento para o outro. É difícil de deixarmos de dar importância àquilo que sempre teve importância. E não há nada pior do que destruir as bases dos fundamentos das pessoas, daquilo em que elas acreditam. E já me aconteceu pessoalmente ver pessoas a chorar quando há algumas pessoas que eu conheço, dói perceber esses casos de pedofilia na Igreja. Dói perceber que alguns dos seus amigos são corruptos e que fazem lavagem de dinheiro e que têm todos estes atos criminosos, ainda que sejam pessoas que eu acredito que são de bem e que são religiosas. E depois a ignorância. E a ignorância não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, a ignorância é desconhecer com profundidade algo. É não ter uma ideia concreta de algo. E a ignorância deriva, em certas ocasiões, de fé, de falsa fé, ou de fé no geral. Assim sendo, o conhecimento que temos da Igreja, a partir permite-nos afastar-nos dela, porque já vimos que é perniciosa. Porque é que isto não acontece? Era isto que eu ia dizer agora. Por dois fatores. Primeiro, por causa da secularização. Eu peço desculpa por estar a introduzir um palavrão, mas a secularização não é nada mais nada menos do que a progressiva diminuição da importância da religião na vida das sociedades. E o que é que isto faz? Faz com que, se as pessoas acham que a religião não é assim tão importante, então não se preocupam com a sua periculosidade. Acham que estão salvas do grau pernicioso da religião. Eu acho que isto há que debater isto de forma mais congruente. E depois, também se deve à opinião pública silenciada. Se vocês olharem para os médios, normalmente não é assim tão comum que padres e cardeais tenham o seu lugar nos médios, pelo menos numa visão extensiva, numa visão diacrónica. Mas também não vê nenhum ateu a dar a sua opinião na religião. Quantas vezes já viram na TV portuguesa alguém de alguma associação ateia a falar? Portanto, o que acontece é que, como nós não sentimos perigo na importância da religião, também nos silenciamos. E isso não faz sentido. Por exemplo, na Inglaterra, o movimento
está a subir exponencialmente. E é claro que isso levanta muita celeuma, porque durante anos e anos ficaram calados. A religião perde força nas sociedades na medida em que não existe oposição. Ninguém marca a diferença e ninguém é ouvido. E só concluindo com duas estatísticas, com uma estatística, eu não sei se sabiam, mas na América, o último censo que foi feito, e foi medido através de Dawkins, não sei se conhecem o Richard Dawkins, na América 40% das pessoas acreditam na criação. Mas não é naquela criação que é uma interpretação, que é parte da exército. É a criação literal, que o homem foi criado, que o mundo foi criado em 7 dias, que a Terra tem cerca de 6 mil anos, ainda que existem registros fósseis com bilhões de anos, e acreditam que Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher na Terra. Depois de onde é terminar, vamos recordar algumas das coisas que ele disse. Ele começou por falar nos batismos, na questão de adotar uma fé que pode não ser a nossa, especialmente se formos muito jovens. Ele falou na questão de termos 3 ou 4 anos, enquanto na religião... Desculpa, Testemunha Jeová? Sim, Jeová? Testemunha Jeová. Jeová não existe, desculpa. Não existe a religião de Testemunha Jeová. O que eu sei é que não existe uma idade... Também não existe uma idade máxima, mas por costume as pessoas não são batizadas tão cedo. Continuou com a tradição católica, na questão do nome de Maria. Falou na alma e na música dos parabéns. Passou para as cruzadas, os autos de fé, a perseguição às bruxas e, atualmente, o casamento homossexual, o que não é permitido pela Igreja. Falou na crença e na visibilidade das pessoas, que na fé cega e que já foi também mais relevante a Igreja. Falou também nos feriados religiosos. Depois tentou, de certa forma, ajudar um bocadinho o Marco, falando também em 3 pontos: a tradição e a história, a dor dos religiosos ao perceber os atos horrendos que a sua religião comete e a ignorância. Concluiu com que a religião pode ser muito perigosa se não for entendida ou compreendida ou levada literalmente. Questionou também porque é que os ateus não têm um espaço para comentar e os padres têm. Depois terminou com estatísticas em relação aos Estados Unidos, que 40% das pessoas acreditam na criação literal dos acontecimentos. Passando agora, temos a Dulcineia, que queria falar da bocadinho, peço desculpa, só para ter uma decidir. Força. É o seguinte, eu tenho várias coisas a dizer sobre o que foi falado. É assim, eu concordo com o André, nós não temos um estado laico, sem dúvida. Eu pergunto, por exemplo, porque é que eu estou na universidade quando eu acabar de ter uma bênção das pastas. Eu não vejo necessidade nenhuma de ter uma figura religiosa a fazer algum tipo de serviço para mim. Para mim não faz sentido. Eu creio que poderia ser uma questão opcional. Esta questão dos feriados também acho ridículo, porque é o seguinte: em Portugal nós já não estamos numa era que só existe uma religião e é aquela religião que vai. Acho que há pessoas que têm outro tipo de religiões e deveriam poder mesmo dizer às suas entidades empregadoras: olhem, eu tenho esta religião, para mim este dia são importantes. E essa pessoa simplesmente, em vez de fazer os feriados cristãos, fazia os judaicos ou fazia outros qualquer. Creio que não ia ser grande problema, noutros países isto já é praticado. Aqui em Portugal, não. E é tal questão, não sei porquê, vem sempre com uma figura religiosa no meio das nossas questões políticas, também não com grande vontade, mas pronto, vejo. Depois, é o seguinte, eu acho que de facto a religião cristã tem perdido importância e eu fico feliz que sim, porque eu cada vez que vou à missa e de vez em quando faço, por questão de fazer companhia à minha família, de vez em quando vou à missa e eu basicamente, interiormente, rio o tempo inteiro. Porque eu chego lá, tenho que pedir perdão pelas coisas que eu fiz esta semana, depois tenho que me sentir culpada por causa disto, tenho que me sentir culpada por tudo. Tenho que me sentir culpada porque olho para uma coisa e digo, comigo gostava de ter. Bolas de inveja. Eu sinto culpada porque, de vez em quando, quer ter relações. Não pode ser, só para ter filhos. Tenho que me sentir culpada porque é luxúria. Depois tenho fome, se calhar não tenho fome, apetece-me comer um bolo. Não tenho fome, já estou aqui com gula. E tenho que me sentir culpada por tudo. E acho que a vida é mais do que isso. Mas a religião católica não, é que nós já nascemos com culpa. A única que não nasceu com culpa foi a Virgem Maria que deu o menino Jesus. Foi a única que teve a sorte que não nasceu com culpa nenhuma. Nós temos culpa de qualquer coisa. Eu não sei do quê, mas nós temos culpa de qualquer coisa. Eu acho que é uma ideia retrógrada e acho que a religião foi criada assim para nos tempos em que não havia
judiciais e sistemas como nós temos hoje em dia para resolver os problemas. Então, o que é que eles digam às pessoas? Sintam-se culpadas, não façam isto, não façam aquilo. Nós hoje em dia temos outras maneiras de solucionar estes problemas. Não precisamos todos andarmos a sentir culpados porque queremos fazer as coisas que todas as pessoas querem fazer. Depois, temos a questão da ignorância. Eu acho que montes de gente é ignorante, e digo isto porque é assim, eu acho ridículo. Nós temos tido um Papa que se lembrou de ir à África e dizer às pessoas para não utilizarem preservativos. Quando há pessoas em África que acreditam que curam a SIDA se tiverem sexo, por exemplo, com uma virgem. Eu pergunto-me quem é que vai a um país, neste caso, terceiro mundo, em que as pessoas sofrem de ignorância, não é mal delas, mas sofrem de ignorância, e vai lá e ainda diz uma barbaridade daquela. Não compreendo, tipo, isto é mesmo, acho que é um ato anti-humanitário completamente. Eu não digo para os papas dizerem realmente usem preservativo ou durmam com quem quiserem, não estou a dizer que eles têm esse tipo de atitude, mas é serem realistas segundo o mundo que nós vivemos. Eu já ouvi pessoas de outras religiões dizerem que se a ciência avançar, nós avançamos com a ciência. E a religião católica foi sempre anti-ciência. E eu acho que isso é o grande mal, pelo menos, da religião católica. Por isso, sou mais contra a religião católica do que as outras, porque eu vejo, não quer dizer que não tenha bons ideais, mas no geral, eles não, digam assim uma coisa e fazem outra, e podiam tentar pôr-se do lado das pessoas e não vejo esse pôr-se do lado das pessoas. Mesmo quando nós vamos à missa, eu pelo menos sinto grande diferença, quer dizer, outro tipo de religiões, de outras pessoas que eu tenho falado, eles vão a um serviço, uma missa, não é própria, e as pessoas sentam-se e falam sobre coisas da vida, e a religião católica não é um homem que está lá ao fundo, que está mais alto que nós não podemos ter acesso fisicamente, que fala sobre coisas de um livro, que toda a gente tem um livro em casa, pronto, e fala uma conversa muito geral, não sei, acho que não é uma religião de unir as pessoas e de informar as pessoas. Fala sobre coisas que aconteceram há não sei quantos tempos, histórias do Arco da Velha, às vezes coisas que nem aconteceram, e para mim isso faz-me séria confusão. Quanto ao Papa, pois é o que eu digo, eu como ateia... Vou concluir. Eu como ateia, de facto, a única coisa que eu pedi quando houve a eleição do novo Papa, tive curiosidade de saber que país era que ele não fosse para a África, tive as pessoas não utilizarem preservativo. Foi o único pedido, para não dizer mal dos gays e para não ser contra os gays, porque, por amor de Deus, para mim isto é comum. Gosta de laranja, gosta de bananas, pronto. Cada um gosta daquilo que quer. Talvez eu não diga, mas também é assim melhor. Mas creio que cada um tem os seus gostos pessoais e isso não é importante. E há cristãos homossexuais, não vejo problema nenhum nisso, mas pelos vistos os papas e a malta da igreja acham que pronto. Muito obrigado pela contribuição. Bom, a Leonor vai falar agora, quer responder à Dulcinea? Em primeiro lugar, eu queria começar por dizer que, a meu ver, eu acho que as pessoas às vezes têm um bocado de dificuldade em fazer essa distinção, mas que é necessária, entre religião e instituição. Porque eu, como cristã, quando fui ao Vaticano, eu fiquei parva. Quer dizer, estão-me a pedir dinheiro a mim, quando eles têm tanta riqueza e eles não dão nada, eles são os que menos dão. Eu concordo com tudo isso e com a questão da homossexualidade e do preservativo. Eu acho que a Igreja, como a Dulcinea disse, e disse bem, na minha opinião, a Igreja não evoluiu como a sociedade atual está a evoluir. Mas cá está, eu diferencio isso, e mesmo em relação à Eucaristia. Uma coisa é a instituição, a Igreja, outra coisa é a religião, que é aquilo em que eu acredito. Eu sou completamente a favor do casamento homossexual, do uso de preservativo e tudo mais, mas, e no entanto sou católica, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. A instituição é uma coisa que o Papa, pronto, é o senhor lá do Vaticano e é ele que manda, mas eu não sei, eu acho que eles têm um bocado de dificuldade em viver como uma sociedade normal. Porque eles não sei o que é que se passa ainda na cabeça. Ainda estou para descobrir. Em segundo lugar, queria falar o André falou da questão do batismo, de ter sido batizado quando tinhas 2 ou 3 anos, o que for. E estavas a comentar isso, que achas mal as crianças serem batizadas e não terem poder de escolha, digamos assim. Hoje em dia, isso é
uma coisa que a Igreja tem lutado contra, porque antigamente a medicina não era tão avançada e tudo mais, então eles batizavam as crianças, porque se não fossem batizadas e elas morressem, como a mortalidade infantil era muito elevada, elas podiam ir para o céu. Mas hoje em dia não digo que sejam poucos os batismos em criança, mas cada vez mais existem batismos na idade adulta. Quando eu fui crismada, no dia anterior, os meus colegas que iam fazer o crisma estavam a ser batizados. Porquê? Fizeram o percurso normal, simplesmente. Pronto, tiveram a consciência de decidir e, antes de mais, aprender sobre a religião antes de dizer que eram dessa religião. E outra coisa, se tu achares que queres ser muçulmano, tu podes anular o teu batismo, por isso eu acho que não é por aí. E depois, falaste também do Adão e Eva, que nos Estados Unidos acreditam que existiu. Cá está, eu acho que isso é ignorância e é fanatismo, porque isso é não conhecer a religião em que se está, que é uma coisa que mete... Os meus avós também acreditam que o mundo foi criado em 7 dias e tudo mais. Mas cá está isso. Antigamente as pessoas não pensavam. O que estava escrito era tal e qual como tinha acontecido. Hoje em dia isso já não acontece. Quem acredita nisso é porque não se informa. Não se informa e nesse caso, sim, concordo contigo que a religião é muito perigosa nesses casos. Porque se as pessoas não conseguem perceber que a Igreja afirma que aquilo não é verdade, se há provas científicas e se continuam a afirmar que Adão e Eva existiu, então há ali alguma coisa que não funciona bem. E depois eu queria falar também de outra coisa, uma muito rápida, em relação a Dulcineia falou na bênção das pastas, que não achas, não tens necessidade que venham, então, mas tens também outra hipótese, não vais à bênção das pastas. A hipótese, não és obrigada a ir. Não existe uma correspondente não religiosa para esse... Existe, não vais. Não vais. Se não acreditas em nada, como é que queres que haja uma vertente para ateus? Não, se os ateus não acreditam em nada, não precisam de vertente nenhuma. Quer dizer, eu acho que é a minha opinião. E depois, eu acho que há uma coisa que tu também falaste, André, dos parabéns que se cantam às nossas almas e tu não acreditas em alma, ok. Faz do teu direito, mas então porquê é que festejas o Natal? Porque é tradição? Também é tradição cantar-se os parabéns assim. Porque é que, cá está, mas depois o Natal é aquela coisa, é as prendinhas, é tudo muito giro e muito bonitinho e com luzinhas, mas as pessoas, mesmo os próprios ateus, e que eu tenho todo o respeito e não tenho necessidade de estar a comprar a fé de alguém, mas os ateus contradizem-se, porque falam muita coisa, mas depois, hoje é dia de Páscoa, é dia de almoçar com a família, hoje é Natal, vamos abrir as prendas, mas porquê é que estão a festejar? Mesmo que não vão à missa no dia de Natal e de Páscoa, a verdade é que estão a festejar essas festividades religiosas. E em último lugar, eu acho que se evoluiu, acho que passámos do 8 para o 80, que antigamente quem era ateu, meu Deus, aquele não acredita em Deus, aquele vai para o inferno, mas agora é exatamente o contrário, é o extremo oposto. Ai mãe, tu és cristã? Credo. Tipo, eu andei na catequese para fazer o crisma até aos 17 anos e se eu acredito numa coisa, eu não tenho de ter vergonha em dizer no que é que acredito. Cada um acredita no que quiser. Mas eu dizia, sim, tenho catequese, eu tenho de ir à missa, pronto. É assim que as coisas se fazem. Mas tu tens essa idade e ainda estás para isso? Então, mas se é isso que eu acredito, porquê é que me estão a jogar isso em cara? Tipo, eu acho que os ateus também, cá está, esses extremos que agora existem, que as pessoas não se respeitam, não há respeito. Respeitam muito mais um budista ou um Jeová, ou o que for, ou mesmo um muçulmano, e parece ter uma aversão à igreja
que, cá está, se calhar é à Igreja e não à religião e aos valores da religião, porque, na minha opinião, os valores que a religião cristã dá, mesmo que os padres não pratiquem e tudo mais, são valores universais, o não roubar, não matar, e isso prova-se porque, se fizermos o contrário, nós somos punidos pela lei. Ou seja, eu acho que, na minha opinião, a religião cristã ainda é que, com muitos defeitos que tenha, ainda consegue ser a mais atual. Nenhum cristão tem 40 virgens à espera no céu. Quer dizer, acho que... acho que é uma coisa que falta na nossa sociedade, é um bocadinho de respeito pelas pessoas que têm crenças, sejam elas quais forem. E não deveriam ser vistas como inteligentes, entre aspas, apenas as pessoas que não acreditam em nada, só porque as outras acreditam. Depois da pergunta terminada, passamos agora ao André, que tem algumas palavras a dizer sobre as intervenções anteriores. Sim, há muito a comentar, principalmente pelo que o Leonor disse. E pode acontecer que eu não saiba dar todas as respostas. Mas posso dizer que fiquei um bocado chocado quando tu disseste que religião e instituição são duas coisas completamente diferentes, mas o que é facto é que a maioria das pessoas não a percebe dessa forma. Em relação à questão de Adão e Eva, eu referi um dado estatístico daquela que é considerada uma das mais livres, se não a mais livre nação do mundo. E quando tu me dizes que não achas que as pessoas acreditem nisto de forma literalista, tanto assim, eu acho que estás mal informada, eu acho que não te apercebes realmente do mundo em que viveste. Corrija-me. Eu quis dizer que as novas gerações, não estou a dizer atualmente, claro, mas dizer, em Portugal temos uma população envelhecida, por isso é muito, e a jovem metade é ateia. Portanto, eu concordo que a maioria ainda acredita nisso, mas as novas gerações e que acreditam têm a preocupação de aprender sobre a religião, se quiserem, e muitas vezes nas outras também, porque eu tive religião moral e eu aprendi não só da minha religião, mas também das outras. E o que eu quero dizer é que as gerações atuais estão mais informadas. Não quer dizer que seja a maioria, porque sei que não é. Pois, ainda assim, eu acho que se tivéssemos que estabelecer se a maioria acredita, eu acredito que sim, que eles acham que Adão e Eva foram duas pessoas que realmente pisaram esta terra e que eram perfeitas até que pecaram. Em relação ao batismo, e ainda antes da menção das pastas, porque é que eu não vou lá anular o que quer que seja? Porque enquanto ateu, eu não vejo nada de sagrado, nada de transcendental no ritual que me fizeram. Para mim, aquilo que aconteceu foi, acho que estava nu, e deitaram-me um bocadinho de água pela cabeça. Eu acho que aquilo não leva a nada, é um ritual inócuo, indefensivo, sem expressividade nenhuma em nenhum ponto. E por isso é que eu acho que não é determinante para a minha formação, nem é prioridade minha ir proceder a um ritual que desfaça Mas sabes que esse entras nas feitiço. estatísticas dos cristãos, sejas batizado. Desculpa interromper. Sim, tens razão. Depois, em relação ao Natal, eu também não estava quando disse que, e tu referes bem, o Natal é talvez o tendão daqueles de muitos ateus, porque continuam a celebrá-lo. A questão aqui é, além dos outros feriados religiosos, eu acho que nós não celebramos as coisas dos mesmos moldes. E existem cristãos que não celebram o Natal. Existem ramos dentro da fé cristã que não celebram o Natal. Acham que Deus não... Aliás, tanto quanto se sabe, Deus não terá nascido naquela altura, Jesus não terá nascido naquela altura, as referências a isso são vagas, e o calendário judaico dessa altura não aponta para esse mês em específico, aponta para uma altura, salvo erro, em outubro. Portanto, a questão que tu levantaste faz todo o sentido, porque é que continuamos a cair neste mimetismo de continuar a fazer o que os outros fazem e ainda assim professarmos não religiosos. Depois,
Mas já em relação à bênção das páscoas, eu tenho outras palavras a dizer. Eu acho que aquilo que tu expressaste, embora não tenhas apercebido, foi o que a história tem expressado em relação às fés maioritárias. Quando tu dizes, se não te sentes representada, não vais. O que tu estás a fazer é o que padres disseram durante centenas de anos, que é, se não seguires a minha fé, tu vais ser crucificado. O que a Luciana estava a dizer, segundo aquilo que eu entendi, é que tem que haver alternativas. A sociedade tem que ser representada em todos os quadrantes. E quando existe esta forma de elevar de novo a religião, neste caso a católica, e elevar de novo os procedimentos que são religiosos em detrimento dos outros, que podem ou não ser positivos, estás de novo a fechar a porta a que a diferença exista, a que uma alternativa se crie. E depois os 10 mandamentos. Há quem diga que os 10 mandamentos, que para mim são os 6 mandamentos, não é? E vou lê-los de forma rápida. Há quem diga que a fonte da nossa moralidade, são os 10 mandamentos. Eu acho que não. Eu acho que a evolução fez com que nós deixemos de acreditar que certos comportamentos nos eram benéficos. E a verdade é que nós somos seres de supervivência. Darwin explica isto de uma forma muito convincente. Existe interesse pessoal em nós que faz com que as nossas ações sejam feitas para que a nossa espécie continue a existir, para que sobrevivamos dessa forma, para que nos reproduzamos. Nós o que fazemos enquanto seres biológicos não é através de nenhum standard moral. Nós agimos, não por instinto, mas biologicamente preparados para nos reproduzirmos e continuarmos a ser a espécie que somos. Os 10 mandamentos. Os primeiros 4 dizem: não terás outros deuses além de mim. Não existe aqui ponta de moralidade. Não farás para ti nenhum ídolo, nem nenhuma imagem de nenhuma coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não podes esculpir imagens que se assemelham aos outros deuses. Também não há aqui nada que se assemelhe à nossa justiça ou às nossas leis. São expressões de que Deus é egoísta, Deus é ciumento. Aliás, isso foi-me admitido por pessoas que eu acharia que nunca o admitiriam. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que me salta à questão é o crime e castigo. É? Vais cometer este crime, eu vou-te castigar, por isso não o faças. Mas ponta de moralidade aqui não há nenhuma. Apenas, talvez, que Deus é imoral porque castiga de forma tão agreste quem ousa citar o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Isto basicamente está a dizer que devemos guardar um dia da nossa semana para dedicar outra vez esse dia a Deus. Depois, aqui está o sábado. Deriva de credo para quem? Na religião judaica, não sabe? Os 10 mandamentos, depois tens várias versões. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqui eu concordo. Nem sempre honramos os nossos pais e as nossas mães, mas de facto há um valor de verdade nisto. Foram eles que nos criaram e é para eles que devemos olhar para tirar um modelo de comportamento. Mas e aquelas pessoas que não têm no pai nem na mãe um modelo de comportamento? Será que isso também é válido para elas? Pois não matarás, não adulterarás, não furtarás. Isto são direitos consagrados à nossa justiça e acho que se de facto os obtivermos dos 10 mandamentos, então existem pelo menos 3 mandamentos que fazem sentido na nossa justiça e que perduram. Não darás falso testemunho contra o teu. Vamos jogar a palavra ao Marco. Então, relativamente à tua última frase do mais certo ser não existir, quer exista, quer não certo é que muito bem. Por isso, acho que isso quer dizer alguma coisa. A palavra arcaica foi jogada muito durante este debate. Sim, é um facto. A Igreja de facto é arcaica e o anacronismo representa um enorme problema na Igreja atual. Talvez pela falta de jovens, porque eu não conheço os números, mas tudo o que indicam é que maioritariamente são ateus. E essa falta de sangue novo às vezes também pode ser uma das grandes causas do anacronismo da Igreja. E talvez um dos grandes problemas seja termos parado de atualizar a Bíblia. Nós concluímos a escritura da Bíblia e ninguém mais escreve a Bíblia, ou seja, ficou estagnada no tempo. Isso é... Exato. Mas eu também queria chamar a atenção aqui para a necessidade da crença, que é o que a Igreja oferece. Hoje em dia, verifica-se muito mais a necessidade da não crença.
o ateísmo, por exemplo. Mas, no entanto, não existe nenhuma narrativa alternativa no campo da metafísica que nos dá a entender o que nós não conseguimos compreender através do físico. O mundo que nós conseguimos explicar. Não existe uma narrativa alternativa. E era só deixar aqui essa questão, a falta de melhor, de onde é que as pessoas se viram. Muito bem, depois do Marco ter terminado, temos Devo só fazer uma observação rápida. A fé não existe, é rápido, a fé não existe só na forma de uma divindade. Eu posso ter fé sendo ignorante daquilo que tu estás a dizer e tenho fé que tu estejas certo. Não sei se percebeste o que é que eu depois do André se ter feito o Marcos a explicar esta questão. O Milton vai falar e depois em seguida vai falar do Bruno. Antes de começar, a temática da Igreja, na minha opinião, de ser discutida ou de se cingir a dois valores que estão intrínsecos entre si. O primeiro valor que eu acho de ser a tolerância, que é algo que de ser um tema geral, de ser o grande problemática a discutir quando se fala da Igreja, a tolerância e a imparcialidade. A tolerância no sentido que, ok, temos que respeitar, todos devemos respeitar cada um se quer ou não ter religião. E se quer ter religião, temos que respeitar, se fala, por exemplo, na Igreja Católica, que é mais predominante, com mais seguidores, devemos respeitar as outras religiões. Pronto, cada um lê ou interpreta o livro, a Bíblia ou o Alcorão, ou se não quer, geralmente vai ser tudo para o mesmo. Cada um devia interpretar da sua maneira, no sentido que não há uma interpretação correta, já foi dito, foi feito por homens, provavelmente grande parte pode não corresponder à verdade e também não deve ser levada à letra. Por exemplo, eu posso dizer que grande parte da minha vida escolar foi feita num colégio de padres, onde havia uma série de regras ou de condutas que se tinha que ter. Condutas são diferentes, pronto, muito parecidas a uma escola privada, mas além de ser uma escola privada ainda havia conduta religiosa, ou seja, havia períodos, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, onde fazia-se a celebração a um dos santos, onde não havia aulas, e havia um período da tarde onde, também sem aulas, onde os alunos tinham que ir para a confissão, caso fossem batizados ou não, mas pronto. Ou seja, basicamente há uma espécie de modelagem dos alunos para seguirem a vida católica. Pronto, eu percebo que seja também, pronto, foi por opção dos meus pais, foram ali, não era obrigado a estar lá, mas depois a conduta como eles indicam, como é clássico da Igreja Católica, foi basicamente de ação caminho, aquilo é que está certo e o resto está errado. Foi também abordado o facto de em grande parte, podemos dizer que sim, de muitos países serem laicos, primeiramente Portugal, mas depois, mesmo assim, ainda foi necessário a discussão com a Igreja acerca dos feriados. Eu não concordo, isto é à parte com o corte dos feriados, não vão ser mais 2 dias de supostamente produção da economia que vão ajudar o nosso país, mas depois a necessidade de ter que discutir com a Igreja feriados religiosos num país laico, ou seja, é um bocado contraditório. E mesmo quando se instituiu no país todo o feriado porque o Papa vinha cá. Eu penso que devia ser visto de modo parcial, no sentido que devemos ver o Papa como aquilo que ele é, não vendo a visão religiosa como ele é, para todos os efeitos, o chefe de Estado, portanto deve ser visto como chefe de Estado, assim. O Papa veio como chefe de Estado de Portugal, houve um feriado. O Obama e a Angela Merkel vieram, não houve um feriado. Devemos ver isso desta forma. Devemos ter visto a nomeação do Papa é importante, a nível mediático. Nós somos estudantes de grande parte de ciências de educação, sabemos pronto, que é um grande evento mediático, e devia ser feito assim em cobertura, porque o Papa é uma eleição, sabe? É uma eleição de um membro do governo. E, portanto, penso que a Igreja, também, como já foi dito, devia também atualizar-se com a atualidade. Eu sei que há uma série de valores que a Bíblia diz, nomeadamente, de que são basicamente contra o adultério,
seja, a Bíblia ser visto como um guia, a Bíblia e a religião, um guia, um suporte, mas não algo que deva ser levado à letra. Por exemplo, neste momento sou ateu, já tive minha vida religiosa crescer, porque não concordo com hoje. Penso que, pronto, mesmo assim, isso é mesmo, devemos ser levados com uma política de tolerância e de respeito com todas as religiões e as escolhas de cada um. Depois da interpretação do Vitor, da intervenção, desculpa, passamos ao Lino. Queria falar ainda um bocadinho. Eu vou só voltar rapidamente à questão da bênção. Eu acho que o que tu propões, André, não é muito sustentável, porque há inúmeras crenças, não são propriamente religiões, mas igrejas, digamos assim, que nós nem conhecemos. Então, se vamos pôr também uma muçulmana, uma cristã, não sei o que é que vou fazer para os ateus, mas vocês que se desenrasquem, outra para os protestantes, também vem daqui a bocado ali o senhor da igreja Maná. Então, isto aqui é o dia inteiro, ou melhor, não podia ser só um dia, tinha de ser uma semana de bênção de pastas para conseguirmos agradar a todos. Sim, eu penso, ok, tudo bem, sou cristã e tenho, pronto, puxo a brasa à minha sardinha, mas eu acho que isto vai dar a mesma coisa de como o governo. Eu também não me sinto representada pelo governo. E agora? A questão é que eles ganharam maioria, por isso eu tenho de calar entre aspas, e se os cristãos são em maioria, ou se os universitários a maioria deles são batizados, e muitos deles têm a primeira comunhão e tudo mais, significa que, apesar de tudo, eles são daquela religião. Eles são a maioria. Portanto, eu acho que não é muito sustentável estarmos a defender que então vamos trazer o representante de todas as igrejas e de tudo o que existe para todos se sentirem representados. Eu acho que isso não é sustentável. Bastava um convívio no dia... Bastava um convívio no dia seguinte sem o ritual religioso. Exato. Não era preciso trazer... Simplesmente um convívio não religioso. Sem nada. Outra coisa é vocês dizerem que, pronto, acabava-se com a parte religiosa obrigatória, entre aspas, e fosse só um convívio, como vocês estão a dizer, sem religiões. Quem quisesse religiões, à parte, tudo bem. Mas no início não foi isso que vocês disseram, não se sentiam representados, ou seja, não se sentem representados. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Eu posso não me sentir representado e escolher uma. Sim, tudo bem. Depois, André, falaste na questão de Deus castigar e tudo mais. Eu concordo contigo, porque se lermos, como tu leste, os 10 mandamentos ou outras partes da Bíblia, sim, nós realmente vimos que Deus é mau. E mesmo quando nós somos crianças, não digas isso, não, Deus não gosta de ti. Pronto, assim, Deus castiga, exato, ou vai-te acontecer aquilo. Criou-se, acho que a Igreja, mas eu acho que não é só a Igreja Católica, eu acho que são todas as religiões que têm essa parte do castigo, da punição, que se tu não fizeres aquilo que é o que manda o livro sagrado, vai-te acontecer alguma coisa. Eu acho que isso não é tenho a certeza que isso não é exclusivo. Exato. E eu interpreto, porque nós não nos podemos esquecer que isto não é de agora. A religião não nasceu agora nesta sociedade, já tem muitos anos. E o que eu interpreto é que, ponto número 1, não podemos levar a letra. Porque é o que eu costumo dizer, eu conheço cristãos que vão à missa todos os domingos e tudo bem, e são pessoas más, fazem coisas que supostamente o cristão não devia fazer, e vejo ateus que são pessoas espetaculares e que não têm uma ponta de bondade, de maldade, de maldade. E eu não se o céu realmente existe, que não sei, eu acho que não é por ele não acreditar que ele não vai para lá, porque eu acho que o que interessa, no fundo, é se as pessoas
são boas pessoas ou más pessoas. Acho que não interessa muito essa parte da religião, mas isso seria outro assunto em se o céu existe. Mais. Se já leste em relação ao dia do julgamento, o facto é que Deus decidirá, depois de rever, não diria o status quo, mas o historial da pessoa, e só entras no céu se te converteres. Cá está, mas É uma não opção. Eu volto outra vez a essa questão da religião e instituição. Isso quem é que disse? Não foi Deus, com certeza absoluta. Mas está aqui a interpretação. Tudo bem, e é o que eu estou a dizer. Eu como cristã, eu duvido e posso dizer que não acredito em muitas coisas que não fazem sentido. Não fazem. Mas cá está, outra coisa é acreditar em Deus e que existe alguma força superior. Eu acho que isso... Se calhar podemos nem chamar religião e falar em espiritualidade, que eu acho que vai dar a mesma coisa. Mas como eu estava a dizer, essa questão da punição e do castigo, eu acho que foi criada, se pudermos dizer dessa forma, para criar uma certa ordem social, para não andarmos aqui todos a bater uns nos outros e a matar, e isto aqui é uma anarquia. Eu acho que foi com esse objetivo. Mas eu não estava lá, por isso não posso saber. E pronto, acho que é só isto. Temos o professor. Eu só queria dar-vos os parabéns por este conjunto de iniciativas. Acho que sim, senhor. Acho que tem vindo a crescer a participação, o que é ótimo. Portanto, estão bem. Sei que este tema é um tema algo complexo. Acho que de facto, há aqui algumas situações que eu gostaria de comentar. Não o vou fazer no sentido de prolongar, mas vou-vos deixar uma ideia, porque de facto há aqui uma situação mais ou menos pragmática. Assim, há questões para mim centrais, não é? Uma questão é, de facto, se as pessoas acreditam que existe algo depois disto ou não. E essa questão para mim é central, independentemente da religião, e que isso define um pouco, de facto, e eu acho que independentemente se é a religião A, B ou C, esta questão é central. Claro que, em termos filosóficos, a maior parte das sociedades que existem, eu pelo menos não conheço nenhuma, que em termos de sociedade não acredita em algo divino, independentemente agora qual é a divindade. E, portanto, porque tem essa necessidade de dar respostas de uma série de coisas que as pessoas, de facto, não têm resposta. Isso é uma limitação, de facto. Depois, estas questões da igreja e não sei o quê. Eu, pessoalmente, não vou à igreja, quer dizer, não vou à missa no sentido de ir à missa desde para aí dos meus 10 anos. Mas vou a eventos sociais, batizados, casamentos, pronto, quer dizer, naturalmente, mas como ritual urbano, ou rural, se quiser, mas é um ritual, não é propriamente uma crença religiosa. E isso também é um problema que afeta a sociedade. Há um conjunto de rituais, neste caso da religião católica, porque é a religião dominante, que estão na vida das pessoas. As pessoas não vão deixar de ir ao casamento do amigo, lá porque não sendo católico. Portanto, há uma série de situações que é complicada depois novamente de gerir. Esta questão da bênção das pastas, eu acho piada, porque há uma coisa que aparecia aqui, na Ezequiel, aqui há uns anos, que eu achava lindíssimo, que era ensaio da missa. Uma coisa, ensaiar a missa, para mim, é uma representação. Exatamente, ensaia-se porque é um teatro. Portanto, aquilo, de facto, é uma atividade teatral. E, nesse sentido, podia ser daquela religião ou de outra qualquer. É um ritual, como é a recepção aos cavaleiros. Sei que vocês vão fazer uma coisa sobre estas questões da Páscoa. Mas quando vocês fazem a recepção de cavaleiros, estão a fazer um batismo. Não é? Ou seja, estão a fazer uma integração num grupo. É um batismo. Portanto, a recepção ao cavaleiros é um batismo. Se vocês pensarem a recepção dos cavaleiros como uma forma de batismo, veem que, no fundo, o batismo é integrar uma pessoa num grupo. Se essa pessoa quer ser integrada no grupo ou não, provavelmente alguns cavaleiros são batizados à força, todos os anos. E vocês assumem isso como natural. Portanto, estas questões são demasiado... Agora, temos de ver também aí a Bíblia como uma epopeia. Eu agora vi o filme que passou na televisão, gravei, depois de ver. Aquilo é uma história de um povo, de um sucessivo de tipos Lusíadas. Também é a história de um povo, tem os seus...
coisas. Só que este aqui tem um impacto maior do que os Lusíadas, possivelmente pelo menos vende mais exemplares. Mas no fundo é a mesma coisa, tem a mesma estrutura, é um povo predestinado, consegue umas coisas. Até chegar ao Dom Sebastião que se lixou. Mas pronto, e de lá para cá o pessoal do Cabaz teve vermelho. Mas pronto, o que eu quero dizer é, eu acho que fixarem-se muito nestas coisas sem ter uma abrangência de visão e de perceber e criticarem-se os vossos dia-a-dia em função destes dogmas. Porque é que é importante ir à beça das pastas? Eu estive em Coimbra, fui estudante de Coimbra e não vesti, não fui um dia praxista, nem pus uma capa, nem nada dessas coisas, porque era antiprático, assumidamente. Pronto. Agora, é assim, porque é que tem de ser? Porque é que temos de ter no ritual? Porque é que a pessoa não tem de fazer a sua vida e deixar-se dessas tretas? Portanto, é estes aspectos que eu acho que queria provocar, sou provocador, mas acho que era importante também pensassem que é, independentemente destes dogmas, destas coisas, esse vosso dia-a-dia noutras coisas, de facto não estão a reproduzir este estilo, porque no fundo estão demasiado influenciados por isto, porque isto é cultural. Porque esta questão de dizerem que aqui outras religiões são mais tidas como queridas, provavelmente na Índia dizem o mesmo dos católicos, quer dizer, garantidamente, até porque são perseguidos, por não sei o quê, portanto, isso tem aquela coisa dos mártires, não é? E, portanto, os mártires normalmente são melhor vistos do que a maioria. As minorias são melhor vistas do que a maioria. E, portanto, tem esses aspectos. Já disse o testemunho, mas essencialmente o que eu vos queria dizer é dar-vos os parabéns para esta iniciativa, porque eu acho que estes debates são muito importantes. E mais ou mais no meio universitário. Muito obrigado, professor. Passamos agora ao Tiago, que quer falar. Sou aluno do primeiro ano, como alguns já sabem, de Ciências da Comunicação. Em relação a este debate, também concordo com o professor, é uma boa iniciativa, muito positiva para nós neste ramo. Dentro do tema, tenho uma opinião muito vincada em relação a isto, mas extremamente aberta. Não concordo com as religiões, no sentido que existem muitas, não é? Existem muitas religiões, cada uma com as suas ideais, culturas, mas temos que ter a plena noção em que o passado existimos derivado do passado, ou seja, tudo que existe, desde escolas, hospitais, castelos, tudo existe através do passado. E com isso veio a religião. Portanto, em relação aos feriados, se nós fôssemos retirar os feriados, sendo religiosos, não é? Teríamos para produzir mais, porque é que não se tira as igrejas para construir um centro comercial? É uma questão um pouco pertinente, mas em relação, para não fugir assim um bocado ao que queria dizer, na minha opinião, a religião, quem segue uma religião acaba por se tornar um pouco ignorante, porque nós, para seguirmos o cristianismo, ou o judaísmo, ou o budismo, temos que ignorar as crenças das outras, baseamos no que aquela religião nos traz e não queremos perceber, como a Leonor disse, se as pessoas acreditam nisso, é porque não se informam. Baseado nisso, por essa ordem de ideias, se tu baseias no cristianismo, é porque não te informas em relação ao resto, dentro dessa lógica. Quem é que te disse que eu não me informei e escolhi esta? Isso é uma ofensa, porque então estás a dizer que eu sou ignorante. Basicamente foi isso que tu disseste, e era essa a questão, que ao caso estava a dizer que não existe respeito neste momento pelas pessoas que têm uma crença. Eu não fiquei ofendida contigo, porque eu já estou habituada. Mas já está, é esta questão. Uma coisa é tu dizeres eu não concordo, outra coisa é dizeres eu não acredito. E o não acreditar não significa que não possas respeitar. E era isso que eu te tinha dito anteriormente. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando uma pessoa cai no extremo e no fanatismo, sim, concordo plenamente contigo. Mas eu acho que se eu conheço as principais religiões, se eu escolhi esta, se eu
sei que o mundo não foi criado em 7 dias e estou a par de, entre aspas, não estou na área, mas das evoluções científicas. Assim, como é que tu podes dizer que eu sou ignorante? Só por acreditar que existe um Deus e por, de todas as religiões, eu acho que, apesar de tudo, este é o Deus que consegue ser mais liberal, na minha opinião. Eu acho que isso não é ser ignorante, eu acho que isso é fazer uma escolha. Concordo. Desculpa interromper-te. Posso fazer uma pergunta? Não, para refletir. Sabias que antigamente, em Portugal, os cristãos obrigaram os judeus a converterem-se, sendo eles passando a serem cristãos novos, deram X tempo a fazer isso. Quem não se converteu dentro daquilo, a sociedade aniquilou-os, quis matá-los, torturá-los, queimá-los. Sei perfeitamente disso e das cruzadas e isso tudo, e cá está. Como cristã que vou sendo, e isso obviamente que eu me sinto mal com esse passado cristão, das cruzadas e tudo mais, que eu acho que isso foi uma mancha negra enorme na história, mas depois, assim, temos de ver que cá está, não é só a religião cristã. A religião cristã teve o seu tempo de fazer as neiras. Neste momento é a religião muçulmana que está a fazer. E daqui no futuro vai ser a hindu. E vai ser assim. Todas as religiões vão ter um momento de parvoíce. Pronto. Mas isso eu não posso estar a dizer que eu não sou cristã porque há não sei quantos anos atrás eles fizeram isto. Então, porquê é que os humanos não se matam todos, então? Então não existe humanidade. Porque tudo isto foi humanidade. Eu tenho uma pergunta quanto à religião. Eu já percebi que dizes que não estás a favor da instituição, que a instituição de facto não representa muito bem, não estás a favor dos eventos, não representa, dizes que não estás a favor da história da religião, porque eles fizeram muitas asneiras, exato, e ainda dizes que não concordas com o livro porque tem historiazinhas da carochinha e de coisas que não aconteceram. A minha pergunta é, por que não dizeres eu não sou cristã, eu sou gnóstica, eu acredito em alguma coisa dentro dos meus formatos, dentro da minha lista de ideias que podem concordar com esta ou com aquela religião, porque é que dizes que és cristã? Depois eu fico fascinada com a história por causa disso, porque continuo a dizer que são de uma religião, apesar de haver tantas coisas que eles jogam debaixo do tapete e dizem, mas isto não, mas eu sou cristã. Eu já pensei nessa tua questão. Vou deixar de cineca, acabaste de ficar com eu já pensei nisso, sinceramente, e eu acho que a conclusão a que cheguei foi que eu acredito em algo sim, mas eu acredito em algo concreto. E esse concreto são os ideais, os princípios e os valores da religião cristã. Que existe um Deus e que um dia, quando eu morrer, vou para o céu. E pronto, é assim. Cada um acredita no que quer. Acreditar em Cristo não é necessariamente defender a religião católica. Sim, mas por isso é que... Porque a questão é que eu como acredito no socialismo, mas não quero dizer que as concretizações do socialismo não foram todas más. Mas não é por causa disso que eu não posso acreditar na ideologia. Que é um pouco o que ela está a querer dizer. Ela cria em Cristo independentemente das concretizações. E isso é um aspecto interessante, porque a pessoa pode acreditar no Cristo como há católicos, há cristãos, que têm o verbo de Cristo, neste sentido do bem, daquelas coisas todas. E que não necessariamente estão a favor desse passado de Cristo. Mas esta história dos judeus, aquilo era interesses económicos de Dom Manuel, não era propriamente o início. Não era propriamente questões só religiosas, certeza absoluta, porque é a mesma história dos judeus com o nazismo, também há interesses económicos da Alemanha, também é a história do Brutus com o César, que matou lá o tipo na escadaria, que era interesses económicos, e portanto há aqui também sempre uma vertente política que está ligada necessariamente a estas coisas, porque também a religião católica, o Vaticano, são interesses políticos, novamente. Agora, ela pode crer em Cristo no sentido do verbo,
no sentido de ser cristã, sem ter necessariamente esta questão da Igreja. Agora, a Igreja eu acho que é mais discutível do que o cristianismo. O cristianismo é uma filosofia. Muito bem, depois deste reparo do professor, passamos ao André. Não é reparo nenhum, é uma recheia. É uma observação. É uma observação. Não tem aqui de fazer reparo. Só em relação a uma das coisas que o professor disse, e não tornando isto o centro do debate, está quase a acabar e não é o foco principal, em relação às pais, não acho que seja um batismo. Quanto muito é o ritual de iniciação no grupo. E as sociedades têm rituais de iniciação um pouco por todo o mundo. Bom, é só não é batismo porque o senhor que está ali fora a fazer as pazes não se chama São João Batista. Mas sobre essa questão, vamos discuti-la na próxima semana, na próxima terça-feira, e já agora aproveito para convidar todos para dia 23 estarem cá para discutirmos isso. Só acabar o debate, porque me calhou a mim, com duas mensagens finais. A primeira é que eu vi expressados através dos participantes um desejo de tolerância e de que os textos bíblicos não devem ser interpretados na sua literalidade. Mas o que é de facto é que isso não apaga os séculos em que não houve tolerância, principalmente religiosa, e os textos foram vistos e continuam a sê-los de forma literal. E depois, por muito que me custe, e tendo em conta o estado da situação, a tolerância é um ato de cobardia. E enquanto não falarmos, enquanto aqueles que não se revêem nos dogmas e nas crenças dos outros continuarem silenciados, eu acho que isso é meio caminho andado para que não só morramos espiritualmente, como talvez num futuro longínquo até morramos enquanto espécie. Este foi o reparo do André, um acrescento, uma observação, como preferem dizer, e bom, até para a semana. Quem quiser aparecer, convidado. Tenho só uma pergunta. Por que o Tiago não pode falar? Desculpa? O Tiago não pode falar. Não, nem começou quase. Só seja bem. É difícil.